Eu lembro como se fosse ontem. No fim do mês, lá estava ela, com a fatura do cartão de crédito aberta na frente, expressão cansada e um suspiro profundo. Não era apenas um número vermelho piscando na tela, era um lembrete constante de noites mal dormidas, de preocupações engolidas em silêncio e de sonhos adiados. A verdade é que quando as dívidas viram rotina, elas deixam de ser apenas algo no papel e começam a pesar no coração, na cabeça e no futuro da família inteira. E é por isso que o primeiro passo de qualquer jornada rumo à liberdade financeira não é ganhar mais, é parar de fazer novas dívidas. E se você ficou com essa frase na cabeça, sabe por quê? Porque enquanto você continua pegando um crédito aqui, um parcelamento ali, o problema nunca deixa de crescer. E aí, pessoal? Eu sou a Luca. E o meu propósito com este vídeo é te ajudar a entender por que essa deve ser a sua primeira meta, e como ela pode transformar a sua vida e o futuro da sua família. Você pode até pensar que todo mundo sabe disso, mas a realidade é bem diferente. Em 2025, o cenário do endividamento das famílias brasileiras está especialmente preocupante. Quase 80% dos lares no Brasil têm algum tipo de dívida. Um recorde histórico, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Isso significa que praticamente 4 em cada 5 famílias estão comprometendo parte do seu orçamento com prestações, cartões, empréstimos ou carnês. E não é só isso, uma parte significativa desses compromissos já está com parcelas vencidas ou dificuldade de pagamento, evidenciando que a situação é mais profunda do que parece. Se por que isso acontece? Parte da resposta está na facilidade com que o crédito tem sido oferecido, em formas de cartão, de parcelamentos longos, de linhas de crédito rápidas que oferecem uma solução imediata, mas que escondem juros que podem ser altíssimos. No Brasil, taxas de juros para crédito ao consumidor ainda permanecem elevadas, o que significa que cada vez que você usa crédito sem ter um plano claro de pagamento, você está pagando muito mais do que imagina. Mas vamos voltar um pouco no tempo e contar uma história. Imagine um casal jovem, vamos chamá-los de Ana e Roberto. Eles moram em uma pequena cidade, têm 2 filhos e trabalham duro. Todo mês, assim que o salário cai, já vem aquela sensação de aperto. Quanto será que vai sobrar depois das contas? Para compensar a sensação de que não está dando, eles começaram a usar o cartão de crédito para pequenas compras, um eletrodoméstico parcelado, uma compra de supermercado parcelada em 3, uma consulta médica que foi só esse mês. A princípio parecia inofensivo, quase normal. Mas mês após mês, aquelas pequenas dívidas começaram a acumular, as parcelas começaram a se sobrepor, e chegou um ponto em que metade do salário ia embora antes mesmo de chegar ao fim do mês. E então veio a frustração, os ajustes de comportamento, as brigas na sala de estar, a sensação de que todo mês era a mesma história, sem progresso, só mais sufoco. E essa história é muito comum. O que Ana e Roberto não perceberam no início, e muitos brasileiros também não percebem, é que o problema começa muito antes de a dívida estourar no orçamento. O problema começa quando nós encaramos o crédito como solução momentânea em vez de ferramenta planejada. Quando usamos o cartão de crédito para tudo, quando parcelamos o parcelável, quando adiamos decisões difíceis com só mais esse mês, nós alimentamos um ciclo que fica cada vez mais pesado. E aí não é mais sobre uma dívida isolada, é sobre um padrão que se repete mês após mês. E por falar em padrão, vale olhar também para outro dado que chama atenção: o endividamento das famílias brasileiras como proporção do PIB, um indicador econômico que relaciona o total de dívidas com o tamanho da economia, está em patamares elevados no Brasil em 2025, atingindo cerca de 36,5% da riqueza produzida no país. Esse número é resultado de anos de crédito fácil, juros altos e consumo desenfreado, e apesar de parecer apenas um número, ele impacta diretamente a vida de cada família brasileira que sente o peso dessa dívida nos boletos mensais. Mas então, o que significa parar de fazer novas dívidas de verdade? Não é simplesmente não pegar mais crédito por alguns dias. Significa criar uma disciplina que protege o seu orçamento, que respeita seus limites e que coloca a sua família fora do ciclo de dependência do crédito. Significa olhar para cada oferta de parcelamento e perguntar: eu realmente preciso disso agora? E quanto isso vai custar no total? Significa priorizar o que é essencial e só usar crédito quando houver um plano claro de pagamento, nunca como muleta para tapar buracos que poderiam ter sido evitados. E parar de fazer novas dívidas tem um benefício enorme: ele libera espaço no seu orçamento. Quando você não cria novas parcelas, aquelas que você já tem começam a ficar mais leves, porque o orçamento deixa de ser pressionado por mais e mais saídas. Você começa a respirar financeiramente. Você começa a sentir menos aquela sensação de vida no limite.
E, principalmente, você começa a recuperar sua capacidade de decidir o que realmente importa, porque você não está mais refém das cobranças. Claro que quebrar esse ciclo não é simples. É um processo que exige disciplina, consciência e mudanças de hábito. Mas a boa notícia é que essa é uma meta possível, e que ela é o verdadeiro começo da sua transformação financeira. Porque sem essa meta cumprida, qualquer planejamento mais avançado corre o risco de ser sabotado por novas dívidas que aparecem como água em terreno rachado. Então, se você chegou até aqui com esse vídeo, eu quero que você saiba uma coisa: parar de fazer novas dívidas é o seu ponto de partida real. Não é um objetivo bonito. Não é uma promessa distante. É a base de tudo que vem depois, e é o que vai permitir que você organize, negocie, quite e comece a construir algo sólido daqui para frente. E agora, antes de terminar, deixa eu te dizer algo especial. Esse é o último vídeo da primeira temporada da série Liberdade Começa em Casa. E se você está aqui até agora, significa que você já deu o primeiro passo, o mais importante, rumo a uma vida financeira mais leve e consciente. Mas a jornada está apenas começando. Na segunda temporada, nós vamos aprofundar ainda mais, com estratégias práticas de organização e diagnóstico, para que você não apenas pare de fazer novas dívidas, mas tenha ferramentas eficazes para virar o jogo de vez. Então me diz uma coisa, você gostou desse vídeo? Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal Partiu Sem Dívidas para acompanhar os próximos episódios dessa caminhada. Obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo. Partiu Sem Dívidas, porque liberdade começa com um passo.